noite a todos. Vamos iniciar nossa atividade da noite com a preparação de ambiente, com a leitura do livro Paz Todo Dia, de Lorival Lopes. Mensagem 226. Pense e fale. Na traseira de um caminhão estava escrito: descanse a língua para poder pensar. Primeiro pensar, depois falar. Ao falar sem pensar, você pode errar com relação ao momento de dizer, ao assunto focado e a pessoa com quem se comunica. Alô, pronto. Deixa eu voltar, um pouquinho. Primeiro pensar, depois falar. Ao falar sem pensar, você pode errar com relação ao momento de dizer, ao assunto focado e à pessoa com quem se comunica. Você pode dizer o que não devia e ouvir o que não queria. Dê sentido positivo ao que fala. Pelo que diz, você se eleva ou rebaixa, constrói ou destrói. Faça amizades e conserte, transmita esperanças e forneça alento. Fale sempre com proveito. O que você diz ressoa no universo. Então, é para a gente estar sempre bem pensando no que a gente vai falar. E aí, por incrível que pareça, hoje eu recebi umas mensagens no Facebook falando de silêncio, coincidência até. E teve uma que me chamou assim, a atenção, era uma que dizia assim, o silêncio sincero é muito melhor do que palavras sem sentido. Então, combinou bem, com esse texto. A gente tem que pensar muito, tá? Sempre vigilante com nossos pensamentos. E uma dica boa que Chico Xavier deixou, que quando a gente estiver naqueles momentos assim de desatino, destempero, respirar, encher a boca de água, e contar até 10, 100, quanto for, e se acalmar. Para a gente, porque às vezes na palavra assim, na palavra errada, a gente destrói até relacionamentos, amizades. Então, essa fica a dica para a gente, de Chico Xavier, e que estejamos com os pensamentos sempre elevados. E com os pensamentos elevados, vamos agora passar para a nossa prece. Nesse momento, vamos elevar os nossos pensamentos ao alto, agradecer ao Mestre Jesus, agradecer por essa oportunidade de estarmos aqui juntos, mais uma vez, agradecer por esse dia, pela nossa vida, nossa família, nossos amigos. Senhor, dá-nos forças para continuar a nossa caminhada, para termos força, estar sempre reto no caminho. Que Jesus nos abençoe e que tenhamos uma boa noite de palestra, que essas energias maravilhosas que aqui circulam caia sobre todos nós. Muita paz para todos, que assim seja. Boa noite mais uma vez, sejam todos bem-vindos. Boa noite aos internautas que estão aí nos acompanhando. E hoje nós estamos dando início a mais um ciclo de palestra do mês de outubro com tema central: é preciso nascer de novo. Tema muito importante. E hoje nós temos aqui nosso irmão Joilson, nosso companheiro, que todos conhecem, não precisa nem apresentar, que todos aqui conhecem. Tem alguém aqui que veio pela primeira vez? Não, Então, todo mundo já conhece Joilson. E hoje ele vai nos falar sobre... Cadê? Certo. Fundamentos e finalidades da reencarnação. Então, que você seja bem intuído e faça uma boa palestra. Meus irmãos, boa noite, muita paz. Que o Mestre Jesus continue a nos inspirar e que nós tenhamos nessa noite o apoio necessário, todos nós, para o entendimento dessa proposta do estudo que a doutrina espírita nos oferece. Hoje é um dia muito especial. Hoje, 3 de outubro, é um dia que remete a uma data histórica, pois essa data, ela
nos lembra do retorno de um missionário. Ela relembra o retorno à terra desse missionário Hippolyte Léon Denisard de Rivail, filho de um magistrado, Jean-Baptiste Rivail, e sua esposa Jeanne Duhamel. Então, Hippolyte Léon Denisard é um dos espíritos missionários que tiveram a incumbência de codificar a doutrina espírita. Codificar, ou seja, ele teve o desafio de transformar em livros, né, de forma didática, lógica e metódica. E nessas obras também esclarecendo, fazendo esclarecimentos e apontamentos que nos ofertou essa base maravilhosa da filosofia espírita. Então, o livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o livro O Céu e Inferno, a Gênese, sem contar outras obras, aos quais ele também ofertou dentro da sua lógica, né, racional, dentro do seu senso pedagógico, né, porque, como nós sabemos, ele teve a oportunidade de estudar em uma das escolas, enquanto jovem, de maior evidência na Europa do século XIX, que foi o Instituto Pestalozzi, em Verdun, na Suíça. Então, Kardec, ele traz para todos nós essa oportunidade. E ali a gente tem até uma fala do Espírito de Verdade, esse Espírito que assessorou Kardec durante a sua existência. E até uma coisa interessante é que houve o filme, né, que houve recentemente, que entrou em exibição esse ano, já saiu das telas do cinema, mas esse filme ele está no Netflix, né, que é Kardec, que fala sobre a vida dele, um filme muito interessante. Lógico que ali que é algo assim, uma amostra de tudo que esse homem nos ofertou. E essa data tem que ser uma data bem referenciada, certo? Para nos dar a oportunidade de entender esse mecanismo e essa história da própria filosofia espírita. Nós lembramos que existe até uma homenagem que consta no livro Parnaso do Além-Túmulo, certo? Esse livro, Parnaso do Além-Túmulo, peraí, só um momento, por favor, peraí. Bem, estamos de volta. Nós tivemos problemas técnicos aí no nosso suporte, né, de nossa transmissão, mas estamos aqui, né, mais uma vez, homenageando Kardec. Como eu falava, existe uma poesia que consta no livro Parnaso do Além-Túmulo, que é um livro que foi psicografado em 1932. É um dos primeiros livros, né, que foi psicografado, é o primeiro livro que foi psicografado por Chico Xavier. E nesse livro Casimiro Cunha, né, já desencarnado, que foi um poeta carioca, né, que dos anos 80, ele traz uma poesia bastante interessante, que homenageia Kardec,
e a doutrina espírita, quando ele diz que o espiritismo é uma luz radiosa, divina e forte, que clareia toda a vida e ilumina além da morte. É uma fonte generosa de compreensão compassiva, derramando em toda parte o conforto da água viva. É o templo da caridade, onde a virtude oficia e onde as bênçãos da bondade é luz de eterna alegria. É a árvore verde farta nos caminhos da esperança, sempre aberta, em flor e fruto de verdade e de bonança. É a claridade bendita do bem que aniquila o mal. É o chamamento sublime da vida espiritual. Se busca o espiritismo, norteia-te na tua luz. O espiritismo é uma escola e o mestre amado é Jesus. Essa foi a homenagem de Casimiro Cunha, que consta no livro Parnaso do Além Túmulo. Então, como eu disse, a gente não poderia deixar passar despercebido essa data, 3 de outubro de 1804, foi a data que esse missionário veio lá das alturas das claridades para poder nos ofertar essa doutrina consoladora e maravilhosa. Isso nos faz lembrar até aquela grande passagem, né, que está lá em João, quando Jesus, antes, né, de ser crucificado, quando ele faz a última reunião com os apóstolos, aquela famosa conversa que ele tem com seus discípulos, que ele fala: se muito me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos enviará outro Consolador, para que fique entre vós eternamente. É o Espírito de verdade, aquele que o mundo não conhece, porque não o vê, mas vós o reconhecereis, porque ele estará em vós. Ele vai lhe ensinar coisas novas e vai lembrar de tudo o que eu vos tenha dito, né, tudo o que eu lhe disse. Então, é o Consolador prometido, essa doutrina maravilhosa, obviamente, em cima dessa proposta e dessa promessa de Jesus. Então, dentro dessa estrutura da doutrina espírita, tão clara, tão lógica, que tem suas bases científica, filosófica e religiosa, nós vamos falar hoje sobre um dos pilares desse postulado, que é a reencarnação. Kardec, de forma muito didática, muito precisa, muito lógica, como eu falei, né, ele traz os pilares da doutrina espírita. Sobre esses princípios, a doutrina espírita repousa, né, a sua estrutura de edifício filosófico e doutrinário. Como nós sabemos, os pilares da doutrina espírita são: o primeiro, Deus, a existência de Deus. Em seguida, a sobrevivência e a imortalidade da alma, né, do ser espiritual, nós, alma. Terceiro, a pluralidade das existências, que é a reencarnação. Quarto, a comunicabilidade entre o plano material e o plano espiritual. E quinto, a pluralidade dos mundos habitados. Então, são esses 5, né, pilares básicos que dão o alicerce da doutrina espírita, e hoje a gente vai falar um pouco sobre a reencarnação. E em matéria de reencarnação, é bom nós lembrarmos que a reencarnação ela não foi inventada pelo Espiritismo. Ela não foi uma pauta do Espiritismo. O Espiritismo trouxe claridade sobre o tema reencarnação. Até porque essa ideia reencarnacionista, paliginésica, ela remete a tempos lá atrás, tempos milenares da humanidade, nas suas culturas antigas, né? Então a gente pergunta: quem inventou essa ideia da reencarnação e de onde vem esta crença? Que eu falei, essa crença vem de tempos imemoriais. Nas grandes culturas, nas grandes civilizações, o sentimento e o pensamento nesse princípio, nessa lei da reencarnação, era sempre presente, certo? Então,
a ideia não é recente, como eu disse, não foi inventada pelo Espiritismo, trata-se de uma crença muito antiga que se perde no tempo, e essa ideia, uma ideia que atravessa séculos, eu diria até uma ideia que atravessa milênios, ela deve ter algum fundo, né, de sustentação, de verdade e de lógica. Muito embora, às vezes as pessoas acham que, alguns que fazem objeção à doutrina, acham que aí tem um teor cultural, um teor de mito, né? Porque nós sabemos que dentro da filosofia, mitos significa narrativa, né? No passado as coisas eram também muito narradas, passadas de um povo para o outro, e assim foram construídos seus mitos. Mas na antiguidade nós podemos destacar, vou passar rapidamente, sobre algumas civilizações, né? Primeiramente do Egito. É bom a gente ficar atento que no Egito eles tinham uma visão muito reencarnacionista, apesar da visão religiosa do Egito seja uma visão politeísta. Eles acreditavam em vários deuses, mas eles tinham esse sentimento, né, primeiramente da imortalidade, e segundo dessa possibilidade, né, de retorno à terra. Tanto é que a gente vê nas próprias práticas egípcias, né, as questões das mumificações, a construção das pirâmides, isso tudo remetia a uma visão de possibilidade de retorno desses espíritos, né? Depois que os espíritos, na visão politeísta do Antigo Egito, né, os seres, quando morriam, eles tinham que prestar conta a Osíris, né, que era os deuses maiores, e ia para esse julgamento, né, passar por esse julgamento para depois ter que retornar. Tanto é que algumas dessas pessoas, quando morriam, dentro dos seus caixões, tal, iam ali elencados, as pessoas colocavam as virtudes, como a dizer que quando chegasse lá perante a Osíris ia ver aquele cabedal de virtudes, analisar e dar a essa pessoa a capacidade de retornar. Esse traço é marcante nos faraós, né? Que, como a gente tem, todo mundo conhece aí, o que a arqueologia, a paleontologia, os pesquisadores, eles veem na questão das mumificações, né? Então já houve várias descobertas de múmias, né? E eles tinham uma técnica muito sofisticada. Essa técnica que difere, como disse, os egípcios, como narra Emmanuel no livro A Caminho da Luz, foram povos oriundos daquela famosa vinda lá de Capela, né? Os exilados, que não acompanharam um planeta naquele sol de Capela, e eles foram, depois do processo de evolução daquele planeta, esses espíritos vieram para a Terra de forma exilada. E eles detinham um conhecimento muito grande, tanto é que até hoje existe uma discussão muito grande em torno das pirâmides. E era dentro das pirâmides que se tornavam os mausoléus desses faraós, né? E lá foram encontrados, até os pesquisadores, de uma certa feita, entrou numa das pirâmides, que encontrou uma mumificação que remetia a um dos primeiros faraós da primeira dinastia, e conta esses estudos que nesse local, nessa câmara, existiam mais de 300 esqueletos, porque eles não apenas levavam o ouro, né, que foi fruto até da ânsia, né, dos ladrões roubar as pirâmides, mas também quando eles morriam, eles sacrificavam os seus serviçais, porque eles entendiam que eles iam precisar tanto no outro plano, como também quando voltasse de novo a reencarnar. Então, por isso que aquele corpo era mumificado, como a dizer que eu vou precisar voltar, né? Era uma ideia embrionária, mas acontecia isso na civilização egípcia. Tanto é que um dos pesquisadores, Heródoto, que é considerado o pai da história, que andou muito tempo, né, na pesquisa dos aspectos, né, da história, né, ele é considerado o pai da história, ele viveu um pouco no Egito, né, e chegando lá ele fala muito a respeito dessa visão, né, reencarnacionista. Ele diz assim: conheço maiores detalhes dessas representações, mas guardemos silêncio sobre esse assunto, né? É uma das falas de
Heródoto, né? Considerado o pai da história. Então, vamos à Grécia, né? A Grécia a gente sabe que é o berço cultural da humanidade. É na Grécia que se desencadeia todas as propostas filosóficas do pensar humano. E lá na Grécia nós vemos que surge, né, a filosofia, como que nós vimos aqui durante a Semana Espírita, né, lá na efervescência dos primeiros filósofos, né, lá desde Heráclito, né, desde Tales de Mileto, né, esses filósofos, de um determinado momento, como conta, eles buscavam entender a vida, né, eles faziam questões para saber o princípio da vida. É como eles achavam, eles queriam descobrir o arqué, é o que eles chamavam, que era o início das coisas, onde estava tudo. Tanto é que no início, até uma coisa interessante, que foi Tales de Mileto, né, que eles consideram como fosse assim, um dos primeiros filósofos. Ele remete que o início das coisas está na água, né? A água era o elemento gerador de tudo da vida. Aí depois veio outras composições, veio Heráclito dizendo que era o ar, depois veio até Pitágoras, né, que disse que o início das coisas se encontrava-se nos números, né? Pitágoras, como esse filósofo como nós conhecemos, que foi até o Egito também e enunciou, olhando as pirâmides, né, o teorema de Pitágoras, né? Então esses homens, eles tiveram, a partir desses primeiros filósofos, apareceram os outros filósofos que vieram. Esses filósofos, eles são denominados filósofos pré-socráticos, né? Porque Sócrates foi um filósofo que basicamente dividiu essa história da filosofia. E depois de Sócrates, que veio com outro viés, uma outra busca de outros valores, de reflexões de um outro âmbito, surgiu Platão, né? Que é um dos discípulos de Sócrates, né? E Platão escreve uma coisa bem interessante. Ele diz assim: a alma do homem é imortal, e no momento chega ao fim o que se chama de morte. São escritos de Platão. Para nascer outra vez em outro, sem nunca perecer. Compreendemos então que a alma é imortal, que nasceu muitas vezes, que viu todas as coisas deste mundo e do Hades, e que aprendeu todas as coisas sem exceção. Por isso, não é de se surpreender que ela possa lembrar-se de tudo o que soube antes, sobre a virtude e outras coisas. Então a gente nota que Platão, ele já tinha, Sócrates, Platão e outros filósofos, já tinha essa crença na imortalidade e na possibilidade de retornar como um processo de vida. E a gente continua, né, com esses filósofos, né, que ele fala até que todas as coisas desse mundo, e do Hades, né, que a gente sabe que o Hades, na representação da mitologia grega, representava o mundo dos mortos, né? Lá nesse mundo dos mortos, onde vivia o rei do mundo dos mortos, era representado por Plutão, e toda aquele rito mitológico, né, da ida, quando o ser humano morria, tinha que, dentro do seu caixão, tinha que ter uma moeda, porque o ser ia ser levado pela barca de Caronte, né, através dos rios, e lá ele ia encontrar para os seus julgamentos, né, nessa visão mitológica da mitologia grega, né? Então a gente passou na Grécia e na Índia também, que é um berço muito, um terreno muito assim, efervescente do ponto de vista de espiritualidade. Na Índia, essa crença na reencarnação, ela remete e traz a história do próprio hinduísmo, né, como uma doutrina, uma religião ancestral. Nos seus livros sagrados, né, o livro dos Vedas, o Upanishad e outros livros, eles já colocavam, faziam colocações acerca. Então a visão reencarnacionista era patente, eles acreditavam. E logo em seguida outras religiões que foram oriundas do próprio hinduísmo, da visão hinduísta, como a gente vê, né, como é o caso do budismo, né, também tem a parte que eles acreditam na reencarnação. Muito embora
até fazendo uma pesquisa sobre esse tema, né, que a gente observa na internet, alguns outros companheiros de outras religiões que tentam de uma forma incessante desconstruir essa visão e ainda continuar naquela visão da letra que mata. Então tinha um desses textos, né, de alguém vinculado às religiões mais ortodoxas, que a pessoa diz assim: não, mas o budismo não acredita na reencarnação como os espíritos acreditam, e tem budistas que não acreditam em reencarnação, né? Aí eu fiz uma pesquisa e fui ver um depoimento de uma monja, né, que não sei se vocês conhecem, ela até muito conhecida, a monja Coen, né? E ela, falando sobre o budismo, ela disse que o budismo tibetano, né? Às vezes são coisas que a gente não sabe. Então, o budismo, ela dividiu em budismo tibetano, budismo japonês, né? E tem outras vieres de budismo. Está. E ela falou que o budismo tibetano, que é o budismo que é pregado pelo Dalai Lama, né? Aquele senhor que a gente vê que falam que é sempre a reencarnação, né? Porque Buda, o significado de Buda é o desperto, né? Nós sabemos a história de Buda, quando ele era o rei Siddhartha Gautama, e o rei não deixava, ele é o príncipe que diga, o príncipe Siddhartha Gautama, e ele não tinha acesso, ele não via as misérias do mundo porque o pai não deixava. Aí um certo dia ele sai do palácio e vê as misérias, os sofrimentos, e isso leva ele a refletir sobre essa essência da vida. E é nessas reflexões que ele fundamenta a sua filosofia budista, né? Então ele fala, né, do mundo ilusório, da superação dos renascimentos, até você atingir um estágio de consciência que vai lhe dar uma certa plenitude, né? Ele diz assim: o ser humano tem que vencer a roda dos renascimentos, que ele chama de samsara. Então, a pessoa falou que o budismo, né, em sua essência, ele tem viés tem budismo que acredita na reencarnação, mas tem outro que não desacredita, mas não é tão credo. Então eu disse: opa, então houve uma interpretação, né, de assim, todos são budistas, mas um acha que não é, outro acha que é. Então a gente vê como são as coisas. Então, um grupo, será que Buda não foi tão claro para dizer é assim que funciona, né? Então cada um, né, interpretou da sua forma, né, na questão da reencarnação. Então, dos escritos, né, do Upanishad, né, que é um dos livros sagrados hindus, tem assim: ensinam que na origem de cada ser humano há uma centelha. Na origem de cada ser humano há uma centelha. Opa, a doutrina espírita também fala isso, né? As doutrinas que não são materialistas também falam isso, né? De consciência espiritual, que eles denominam de Atman. Essa essência não morre e começa a sua existência como um ser ignorante. Muito bem, seu aprendizado até a conquista da maturidade espiritual é feito no revestimento temporário da matéria por meio de uma sucessão de renascimentos, provas e mortes. Então, a gente nota uma verdadeira, né, sintonia, né, com os esclarecimentos, porque, como eu disse anteriormente, o Espiritismo, ele não trouxe nada de novo acerca de reencarnação, ele apenas trouxe como funciona as leis da reencarnação. E é isso que no passado não se tinha noção exata dessa funcionalidade, desses mecanismos, dessas leis que regem esse princípio da reencarnação que a doutrina espírita traz. Então, assim, eu vou falar de objeções. Algumas pessoas, como eu falei, né, em função de tudo isso, das questões, das crenças mais antigas, as pessoas que trazem objeções contra o Espiritismo dizem o seguinte: é uma questão cultural, né? Dizem que, como eu falei anteriormente, tudo isso, todo esse caldo milenar de conhecimento foi só porque não existe reencarnação, não, pô, é porque vai passando de povo em povo, mas isso tudo é mítico, né? É mito, é só narrativa, não tem nenhum fundamento, né? É isso que as pessoas tentam desconstruir do ponto de vista dessa lei inexorável, uma lei tão divina quanto a lei da gravidade.
Porque a lei da gravidade todo mundo sabe que existe, né? Porque se pular de um prédio, vai cair lá no chão. Tem lei de gravidade, todo mundo sabe, né? Então essas objeções que às vezes se tornam até frágeis, né, do ponto de vista da argumentação, essas objeções que tentaram, talvez no passado, imagine que a gente fizesse uma viagem no tempo e nós voltássemos aqui ao século XV, entre século XV e XVI, quando, por conta, né, da determinação e da visão que se tinha, né, da própria Igreja Católica, que dominava a ciência, por assim dizer, no momento que Galileu Galilei afirma que a Terra não é o centro do universo, mas para a Igreja a Terra era o centro do universo, em cima tinha o céu, embaixo o inferno, né? Mas Galileu, no momento que ele aponta o seu, né, telescópio, ele vê uma coisa diferente, muito diferente, e ele vai falar isso aí. Nesse íntere, anteriormente, um outro astrônomo já tinha sido queimado na fogueira, que foi Giordano Bruno, e no momento que ele chega para autenticar a sua visão real da vida, o pessoal disse: que você está pensando o quê? Negativo. Se continuar, vai direto, né, para a fogueira. Então, o que aconteceu com Galileu? Todos sabemos a história. Galileu aí, com medo, né, de ser queimado vivo, ele recua, porque era heresia qualquer tipo de coisa. Então a gente nota que lá atrás, que sustentava-se que a Terra era o centro do universo. Imagine, a Terra é o centro do universo, mas nós sabemos, né, como diz os orientadores, como diz Emmanuel, que a Terra, ela representa uma pequena laranja jogada no Oceano Pacífico, em relação à imensidade do universo. O Oceano Pacífico é o oceano mais profundo do planeta, né? E o mais vasto, o mais extenso, o maior de todos. Imagine jogar uma laranja no Pacífico. Imagine jogar uma laranja no dique do Tororó. Vai ser difícil achar, certo? Jogar lá no meio, até acha, mas vai ser. Agora imagine jogar no Pacífico, certo? Então é essa a comparação. Então, mas nesse momento não houve como deter, né? Porque depois vieram outros pesquisadores que não estavam tão lá, porque nós sabemos que Galileu Galilei, ele vivia lá em Roma, ele vivia lá como diz assim, no olho do furacão, mas apareceu Nicolau Copérnico, apareceu outros pesquisadores, que a ideia não conseguiu ser detida, e a gente sabe que hoje, através dos telescópios, quem achar que a Terra é o centro do universo, né, está realmente indo numa outra direção, está indo na contramão da vida, né? Então, uma outra passagem belíssima que tem é que a gente vai para o Evangelho, né, o Evangelho de Jesus, que ratifica as questões da reencarnação. E essa passagem é uma passagem clássica de Jesus, é o encontro de Jesus com Nicodemos, né? Jesus com Nicodemos, né? E Nicodemos chega: Rabi, né? Todos sabemos que vós é o mestre enviado por Deus. Nicodemos era fariseu, né? Nós sabemos que naquela época o judaísmo ele era dividido como se fosse em partidos, né? Tinha vários grupos, existiam os fariseus, existiam os saduceus, existiam os essênios, existiam os zelotes, né? Eram grupos, né? Cada um tinha uma vertente. A característica dos fariseus, como coloca, é que eles eram muito rígidos, né, na lei mosaica, e por conta dessa rigidez eles eram muito intolerantes, né? E até certo ponto cruel. A gente lembra de Saulo de Tarso, ele era fariseu, era doutor da lei, né? E eles também, os fariseus, eles se envolviam muito nas questões religiosas e políticas, bem como eles também eles ficavam muito apegados a cultos externos, né? Eram muito apegados aos cultos externos. Então era o perfil dos fariseus. Tanto é que Jesus deu uma chamada nos fariseus, naquele momento que ele fala, né? Ó, sepulcros caiados, brancos fora e podres por dentro. Ele fazia alusão aos fariseus. Mas o nosso companheiro Nicodemos diz que ele era um camarada bom, ele tinha boa vontade.
Tanto é que ele diz assim: nós já sabemos, quer dizer, os fariseus sabiam que Jesus era enviado de Deus, porque você não vai conseguir tudo que você faz se você não for enviado de Deus. Você não conseguiria fazer tudo o que você faz. Então, dessa forma, aí Jesus diz, em verdade, nesse papo, né, com Nicodemos, até uma conversa que, se a gente olhar até, essa passagem está em João, né, capítulo 3, versículo de 1 a 15, algo assim, João, né, esse aí é basicamente capítulo 3, versículo 5, mas tem várias passagens do capítulo 1 ao capítulo 15, e essa conversa na narrativa do evangelista João parece assim, ele chega e pergunta: nós sabemos que vós, né, é o enviado de Deus, tal. Aí Jesus já se adianta dizendo: mas em verdade vos digo, quem não nascer de novo não poderá ver o reino de Deus, né? E Jesus continua: aquele que não nascer, né, da água e do Espírito não poderá ver. Então existem explicações, né, que remetem muitos. Aí a gente volta de novo àquelas pessoas que fazem objeções, né? Eu não sei ainda, porque há uma teimosia, né, uma tentativa de assim, não validar essa questão da visão ampla da questão da reencarnação, porque a reencarnação, ela, de uma certa forma, ela se fundamenta não apenas no processo de nascer e renascer. A reencarnação, ela vai diretamente em alguns aspectos interessantes, e o primeiro aspecto que a reencarnação, o princípio da reencarnação, a lei da reencarnação vai ao encontro é de Deus. Sem a explicação da reencarnação, a gente começa a colocar Deus em condições, né, apertadas, né? A gente começa a colocar Deus, né? Porque a gente requer algumas explicações. Então, a reencarnação não é algo isolado. Ela vem, um dos fundamentos da reencarnação é que ela confirma, é uma causa de justiça divina a reencarnação, né? Muito embora as pessoas não aceitem. Então, essa passagem típica de Jesus e Nicodemos, inclusive, mais uma vez, eu pesquisando, eu encontrei um site, né, de um padre, que ele dizia: negativo, não tem nada a ver com reencarnação, não, porque no grego, a palavra, lá ele colocou na tradução grega, porque o livro, o Evangelho de João foi escrito em grego. Ele disse: essa palavra de grego diz assim: em verdade digo, quem não nascer do alto. Essa palavra não é nascer de novo. Aí eu também disse: olha, padre, eu vou aqui me calçar. Eu aí peguei a Bíblia de Haroldo Dias Dutra, que é estudioso do hebreu, né, do grego, e ele tem a tradução, né, o Novo Testamento segundo Haroldo Dias Dutra, e ele está explicando, e ele tem uma explicação interessante que eu vou dizer para vocês, que ele fala, né, em alguma parte, que também um dos termos dessa passagem, quando traduzido do grego, né, ele fala que, quando ele diz assim, em resposta, Jesus disse: em verdade vos digo, e na verdade a palavra não é em verdade, é amém, amém, na tradução fiel do grego, amém, amém, eu te digo, se alguém não for gerado, olha, se alguém não for gerado, porque ele diz aqui que gerar é uma palavra em grego, meu grego aqui, eu estou com um problema vocal, não estou podendo falar grego hoje, certo? Mas é a palavra em grego que diz que essa palavra significa gerar, ser ou tornar pai de alguém, dar à luz. Tanto é que a gente vê essa conotação que o Nicodemos diz assim: opa, mas espera aí, ô mestre, será que eu vou ter, depois de velho, eu vou ter que voltar à barriga de minha mãe? Então, na verdade, Nicodemos entendeu o que ele queria dizer. Não há confusão, dizer não remete, não é isso. Ele entendeu qual foi a prova, porque Nicodemos era um doutor da lei. Ele conhecia dos mecanismos, principalmente porque nesse desafio, quando Jesus conclui esse bate-papo com Nicodemos, ele diz assim: você que é mestre, você que é um mestre, você devia saber disso, né? Então, ele é uma passagem muito interessante do Evangelho de Jesus, e tem outras passagens, como a gente pode lembrar também, a passagem do Monte Tabor, onde Jesus sobe, né? Ele, Pedro, João e Tiago,
e lá materializa-se Moisés e Elias, né? E até os apóstolos dizem: não, mestre, vamos ter que fazer cabanas para eles, né? E há essa materialização. E depois, como tem a narrativa do evangelista, diz assim: aí foi que eles entenderam que ele estava falando de João Batista, que conta que João Batista foi a reencarnação de Elias, o profeta Elias, que viveu 700 anos antes, mais ou menos, e que foi aquele episódio que ele cortou a cabeça dos seguidores, né, de Baal, numa competição para mostrar qual era o Deus mais poderoso. E depois de um longo tempo ele reencarna como João, até o precursor de Jesus, mas ele, né, acaba sendo também decapitado por conta, né, de um pedido da enteada, né, de Herodes, né? Então, né, esse tipo de situação também às vezes remete a algumas pessoas que falam: mas essa reencarnação é muito cruel, né? Porque então Deus não perdoa, Deus não é pai, a pessoa, né, isso aí é uma coisa muito, né, é uma crueldade. Enfim, mas foi o próprio Jesus também que falou que ninguém sairá aqui da terra até que pague o último ceitil, quer dizer, ou seja, até que nós nos equilibremos. É a mesma coisa: ninguém sairá do pinto de carvalho da escola até que atinja a média X, 15, 20, sei lá. Como na época que nós estudamos, né, eu e o Jonathan estudou na escola técnica, ninguém sairá de física até que não atinja 100% das respostas das provas de física. E a gente teve que fazer isso. Mas isso gerou o quê? Gerou aprendizado, certo? Então, também conta essa história que antigamente, como diz, havia uma aceitação e um entendimento dos cristãos primitivos do ponto de vista da visão reencarnacionista. Eles digeriam isso com facilidade, mas segundo conta uma história que no século VI, né, nos concílios, né, como nós sabemos, o cristianismo é primitivo, mas o Império Romano entra em decadência, e o Império Romano, Roma os romanos eram povos politeístas, acreditavam em vários deuses, mas em determinado momento, de forma estratégica, os romanos que perseguiam os cristãos, eles abraçam, dizem assim: não, agora o cristianismo é nosso. E aí monta, né, as primeiras estruturas, né, estratégicas, e até transforma o cristianismo, né, como era denominado, que eram os seguidores do Cristo, em igreja católica, apostólica, romana. Então, começa a dar o toque, né, das suas tendências, né, até do seu próprio politeísmo, né, em algumas vertentes. E aí a gente sabe que nos primórdios o catolicismo, ele não tinha papa, né? Os primeiros papas, enfim, eram os próprios imperadores. E foi numa desses concílios, né, dessas reuniões, onde se tratava, como nós sabemos, o catolicismo ele funciona numa hierarquia rígida, né, onde tem o Papa, né, aí vem os cardeais, enfim, vem toda uma hierarquia. E nesse sentido, eles, né, em um desses concílios, desses encontros, eles, né, e o imperador era Justiniano, como conta a história, a esposa dela era Teodora, e Teodora, ela teve uma vida pregressa, não muito ideal, né, envolvendo-se, né, em assassinatos, né, enfim, ela tinha uma vida, ela era uma cortesã, e ela envolveu-se em assassinatos de outras mulheres, enfim, escravas. Ela era escravocrata também, e se tinha noção de a gente ia ter que reencarnar para pagar esses delitos. E ela tenta, de uma certa forma, ela influencia o concílio, onde todos os que estavam lá, os cardeais, né, de uma certa forma, como tem algumas narrativas, aqueles que não eram a favor de tirar esse tipo de ideia reencarnatória, até para ser substituída e atestada com o termo ressurreição, que a gente sabe que ressurreição seria ressurgir no mesmo corpo, e cientificamente, quando se morre, não pode utilizar o mesmo corpo, porque o corpo se desintegra.
Mas ainda a gente vê que em pleno século XXI, né, existem ainda correntes, vertentes. O próprio protestantismo ainda acredita, porque o protestantismo surgiu lá pelos idos do século XVI. Nós estamos no século XXI, 500 anos, 5 séculos depois, nós ainda observamos que dentro do princípio protestantista as pessoas vão aguardar o juízo final, certo? Estão esperando tocar as trombetas, e esses corpos, onde quer que estejam, eles vão aparecer e ir para o grande julgamento, né? Isso é a visão protestante, né? Porque na visão católica, né, o destino do ser está condicionado a uma existência, e você morreu, ou tudo que você fez, você vai para o inferno, ou você vai para o céu, se você for uma boa, ou vai para o purgatório, que seria uma zona de transição, onde você ficaria, de uma certa forma, ali esperando as liminares que vêm, né, do STF, que é lá do Supremo, para poder lhe dar uma passagem livre, né, sem tornozeleira, certo? Às vezes você tem que botar a tornozeleira, né, mas o purgatório é aquela zona que você fica ali no meio, esperando as preces das pessoas. Então, então acredita-se a esse tipo de coisa aí, e depois que eles retiram esse tipo de ideia, ele baixa um decreto, né? Ele diz que todo aquele que ensinar essa fantástica pré-existência da alma e sua monstruosa renovação será condenado. Isso foi um MP, né, de Justiniano, uma medida provisória naquela época, mas, né, foi definitiva, que ele não queria que as pessoas ficassem ainda pensando, era proibido ficar pensando em negócio de reencarnação. Isso foi a visão. A gente traz aqui, assim, um arcabouço, vou passar bem rápido, né? Porque a gente não pode destacar. A ciência sofreu muito, como a gente sabe, tanto é talvez por isso que os cientistas, eles são tão resistentes à religião, né? Então, eles são ateus, né? Não acreditam em Deus, por conta até de uma perseguição. Então, hoje em dia, a tese da reencarnação passou da esfera religiosa e filosófica para a área científica. Então, existem muitos cientistas que já pesquisaram a questão da reencarnação. Talvez hoje, em pleno século XXI, não haja um interesse nesse tipo de busca, nessa continuidade, né? Mas a gente pode lembrar que tanto no século XIX como até no século XX, né, que nós temos aqui a figura de Dr. Banerjee, né, que ele é do século XX, que é um indiano, que pesquisou inúmeros casos de reencarnação na Índia. Casos da pessoa dizer assim, não, não foi, né? Essa aqui não foi minha família, não, minha família é ali naquela casa. E ele ia lá e esse tipo de situação. Tanto é que existe um filme que foi baseado em fatos reais, que a gente já passou aqui até, inclusive, a reencarnação de Manica. Quem quiser assistir depois pode até assistir. E esse filme conta a história de uma menina que ela diz assim, não, eu conheço meu marido. E ela diz assim, porque ela desencarnou e reencarnou, e ela vai ao encontro dessa pessoa, ela diz que não é da família, ela encontra o marido já casado ainda, né? O marido estava encarnado, casado com outra mulher, e ela conta detalhes, né, da vida, do relacionamento, né? Esse filme é a reencarnação de Manica da Índia. Então, fora Dr. Banerjee, nós temos Ian Stevenson, que é um americano, pesquisador também, que ele foi um pesquisador, ele buscou nos Estados Unidos, em toda a parte do mundo, e ele estudou mais de 3.000 casos de reencarnação. E, inclusive, depois desse estudo, ele publica um livro. Nesse livro, ele só coloca 20 casos. O livro ele chama assim, 20 casos sugestivos de reencarnação. Então você vê, ele pesquisou mais de 3.000 casos, ele botou no livro. Então ele não era espírita, não era católico, não era nada, ele era cientista, e ele acha que poderia existir. Fora isso, o Dr. Hans Roser, né, que é um austríaco também, que é um pesquisador de fenômenos. Aqui no Brasil, o Dr. Hernani Guimarães, já desencarnado, pesquisou. Hermínio Miranda, né, e Edith Fiore foram pesquisadores que buscaram se debruçar sobre essa questão da reencarnação. Como eu falei, hoje, às vezes, a gente não vê um traço mais profundo desse tipo de pesquisa. É como no século XIX, né? As materializações, as pesquisas, né, de William Crookes, no qual o espírito Kate King se materializava, havia reuniões.
É o caso de César Lombroso, que foi o criminalista e antropólogo italiano, que foi um perseguidor dessas coisas. Ele não dava atenção até que um médico convidasse ele a assistir uma sessão de materialização com Eusapia Paladino, e numa dessas materializações a mãe dele, ele acompanhou várias, mas numa dessas a mãe dele se materializa, e aí ele se dobra, ele diz assim: nem tanto quanto a teoria, mas contra fatos não há argumento. E era um camarada completamente cético, nessa visão. Então a ciência está nesse contexto. Então os fundamentos da reencarnação, é uma questão que está no Livro dos Espíritos 171, e que se funda o dogma da reencarnação na justiça de Deus e na revelação, pois incessantemente repetimos: o bom Pai deixa sempre aberta a seus filhos uma porta para o arrependimento. Então a reencarnação, seria injusto, como ele diz, se as pessoas não tivessem chance de se recuperar. Então a reencarnação é essa possibilidade que a divina providência dá. Isso é bem claro até nas orientações de Jesus, das passagens, a parábola do filho pródigo. Agora as pessoas às vezes até acham que essa questão é uma questão em tempo real. As pessoas também não param para analisar e raciocinar sob o ponto de vista da aquisição, a doutrina espírita é muito clara do ponto de vista de que nós somos seres espirituais em experiência material. Fomos criados simples e ignorantes. Nós temos um objetivo, que é atingir a intelectualidade e a moralidade em toda a sua extensão. Jesus já passou por isso que nós passamos, porque, como disse o próprio Cristo, Deus nunca parou de criar, cria até hoje. Então nós somos irmãos mais novos, estamos na nossa sequência. O nosso objetivo é sair do primário da existência, para alcançarmos o doutorado, o mestrado, do ponto de vista das aquisições enquanto espírito. Então os fundamentos da reencarnação se baseiam na justiça de Deus. Se não aceitar a reencarnação, a gente vai direto, coloca Deus em maus lençóis. Vamos colocar Deus em maus lençóis, porque a gente vai buscar explicações da diferença, das diversidades, das desigualdades, e a gente não vai encontrar. Não é possível a gente dizer assim, que uma criança que nasce, e ela nasce com um cordão umbilical que envolve o seu pescoço e quase o asfixia. Com relação a isso, aí ela vai ter problemas, que ela vai viver uma vida quase que vegetativa. E assim a gente vai fazer a pergunta: e Deus estava onde? E por que nasce outro sem esse problema? Deus não é todo poderoso? Por que essa pessoa não teve a mesma? É questão de sorte, Porque nasce outros, eu coloquei um exemplo, até não, foi acidente. Mas se Deus é poderoso, Deus é capaz de um avião for cair, Deus, assim, a mão de Deus pode pegar o avião e colocar ela no solo. É Deus é o poder, Deus é soberano, todos acreditam nisso. Mas por que nesse momento ele deixa? Não seria uma injustiça? Não seria, que Deus é esse, meu Deus, certo? Então a reencarnação, ela vai em cima desse processo, da justiça de Deus. É até uma palestra que a gente vai ver aqui no final do mês. Eu não vou entrar muito nesse tema não, Então todos os espíritos tendem para a perfeição, e Deus lhe faculta os meios de alcançá-lo. Todos nós, como numa escola, nós temos a capacidade. Às vezes bate a preguiça, às vezes nós ficamos iguais àqueles alunos que no momento da escola, em vez da gente ir para a sala de aula, a gente quer jogar bola, outros querem namorar, outros querem até usar drogas, ainda é vencido por isso. Às vezes a gente se afunda, Quem é educador aqui nessa sala sabe, conhece o ambiente escolar, que é até uma analogia com a vida. Você vai ver lá os traços, cada um com seu perfil. Então, mas Deus dá a oportunidade de cada um retomar o caminho. Às vezes não dá para retomar nessa, vai ter que retomar na outra.
essa é mais fundamentos filosóficos, né? As almas, se as almas são criadas no mesmo tempo que os corpos, as que nascem hoje então são novas, tão primitivas quanto as que viviam há 1000 anos. Será? Então haveria até né? Aí a gente vai para Deus de novo. Poxa, as crianças hoje assim, e a criança já nasce de olho aberto. As crianças de hoje já mexem no celular, dê um celular a ela que ela vai colocar, vai entrar no Facebook, ela vai fazer tudo. Mas eu queria ser assim também. Ou também, como acreditam algumas religiões, a criança desencarnou, morreu, né? A criança é anjo, não pecou, vai para o céu. Peraí, eu tenho ainda que viver. Eu queria morrer criança até para ir logo para o céu. Então, assim, olha as contradições, né? As fragilidades, né? Então, existe uma lógica, existe um objetivo, né? E a gente vê isso, né? Porque tem melhor compreensão. Raciocinando um pouco mais, se não há reencarnação, só a existência corporal, a alma nova de cada homem é criada em cada nascimento, né? Então existiria a justiça, viver 50, às vezes tem pessoas que vivem 40 anos e ser condenada. E os laços afetivos? Peraí, será que a avó, a mãe, o esposo, a esposa, o irmão, que parte antecipadamente, acabou, não vejo mais? É uma coisa que a gente começa a analisar que fica um pouco, está faltando alguma coisa, né? E essa coisa é a reencarnação, né? Então, seria Deus assim, soberanamente justo e bom, será? Né? Então, a gente tem aqui ainda mais coisas, né? Sob as leis de Deus, né? Sob a pluralidade das existências, né? Com esta lei, então, todas, aceitando a reencarnação, a pluralidade das existências, todas as aparentes anomalias da vida humana, elas se desfazem, as diferenças sociais, as mortes prematuras, as desigualdades de aptidões, né? Porque a gente começa a entender que cada ser é um ser, que cada ser tem que construir a sua caminhada. Cada um tem habilidades, cada um tem forças, mas também cada ser tem suas fragilidades. Cada ser é uma individualidade. Isso faz a gente ficar mais sereno. Isso faz com que nós fiquemos mais humanos, entendamos mais no nosso ser, porque a gente sabe que nós também erramos. E a gente precisa dessa oportunidade de recomeçar. Às vezes dá para recomeçar nessa existência, mas às vezes não dá para recomeçar. A gente vai ter que voltar outra vez aqui. Então, nosso tempo adiantou, né? E eu só vou passar só um slide aqui interessante. Vou voltar nesse aqui, que fala assim, do ponto de vista, se encarar a vida sob uma única existência, é justa. Porque grande parte dos erros humanos é resultante da ignorância. E numa só vida não nos é possível o resgate dos nossos erros, principalmente quando o arrependimento nos sobrevém quase ao findar da existência, né? E aí, lógico, porque não pode explicar as gritantes diferenças de aptidões. A gente vê hoje na vida, né? A gente até convive com pessoas assim às vezes tão sensíveis, não tão sutis, né? Tão bem leves, e às vezes também do outro lado tem uma pessoa assim mais bruta, mais dura, né? E aquele duro, ele vai se flexibilizar quando? É aquela uma história, pau que nasce torto nunca se endireita, vai morrer torto, não muda. Olha a questão. Então seria, vai de encontro a Deus, seria realmente desse Pai amoroso, justo e bom, seria algo que é incompatível com a sua proposta de suprema inteligência, infinita misericórdia, amor incondicional, bondade extrema. Então que Jesus nos abençoe. Hoje foi só o início. Esse mês nós teremos mais notícias acerca da reencarnação. Muita paz. Ainda temos alguns minutinhos. Se alguém quiser fazer alguma pergunta. Esse é o momento, não é? Quer dizer, colocar alguma coisa. Já está aqui preparado para responder.
Só Em para relação a religiões, né, como ele falou aí, cada o protestantismo, o catolicismo fala de maneiras diferentes, né, sobre a encarnação. Tanto que é um tema ainda um pouco polêmico ainda até hoje, né? E ontem eu tive essa pergunta, né, de uma evangélica, ela me perguntou, que ela está aí fazendo que eu estou no centro espírita, ela me perguntou assim, mas a Bíblia confirma a encarnação. Aí eu perguntei, onde é que você leu? Porque assim, eu fui criada no catolicismo, mas até então você nunca fui muito de ler, né, a Bíblia. E aí eu fiquei sem saber responder a ela. Ela disse, não, mas tem, mas eu vou procurar e vou mostrar. Tem, realmente? Na verdade, não existe nada assim claro. Às vezes, as passagens dos evangelhos, da Bíblia, principalmente na que se refere mais ao Antigo Testamento, o pessoal que busca, porque ele fala, a Bíblia condena a reencarnação, porque às vezes eles colocam tudo num bolo, né? Porque tem a passagem, aquela famosa passagem, né, do Deuteronômio, que Moisés, de uma certa forma, ele condena as comunicações com os mortos, né? E cada tradução bíblica dá uma tônica diferente a cada frase. A gente viu aqui, que eu trouxe aqui a Bíblia traduzida por Haroldo, e ele tem algumas colocações interessantes. Então, às vezes, os nossos irmãos evangélicos, quando ele fala que assim, a Bíblia condena a reencarnação, porque a reencarnação é coisa do Espiritismo. O Espiritismo evoca morto, e a Bíblia condena isso aí. Então, às vezes, eles colocam a coisa de forma sistêmica, né? Porque tem lá em Deuteronômio a passagem que Moisés, como conta, ele condenou a consulta. Por que ele condenou a consulta? Nós sabemos, porque o povo hebreu, naquela época, Moisés teve um desafio titânico, que foi conduzir, né, conta que ele conduziu o povo por 40 anos, e ele não chegou na Terra Prometida porque ele desencarnou antes de chegar na Terra Prometida. Ele já pensou levar um povo pelo deserto, um povo que estava escravo lá no Egito. O povo começou a adotar as práticas do Egito, eles começaram a fazer as coisas do Egito. E os egípcios, eles consultavam, tinha as sibilas, né, as pitonisas, que eles faziam as consultas sobre sua vida, tal, enfim, mas faziam consultas sobre coisas banais, corriqueiras, né? Enfim, aí aquilo ali ficou tão pernicioso, né, e perigoso, que Moisés disse: olha, a partir de hoje, Moisés é o legislador, a gente condena esse tipo de coisa. Porque é bom destacar, né, Moisés, obviamente, teve um grande papel, né, na cultura do povo ocidental, do povo hebreu, né? Mas Moisés, dentro das regras de Moisés, tinha as regras que eram administrativas e tinha a parte espiritual. A parte espiritual e transcendente, ela avança no tempo, mas tinha coisas que era coisa do tempo. Não cobiçar ali o carneiro, existiam regras de alimentação, de higiene. E a pessoa vai fazer um acampamento, pessoal, o banheiro ali deve ser usado daquela forma, joga o papel. Então existiam condutas e regras de bom viver. Ele administrava aquele povo que ele conseguiu tirar do cativeiro, entendeu? Como é o nome da senhora? Viu, dona Francilene? Então, quando às vezes os nossos irmãos colocam, porque condena a reencarnação, porque às vezes coloca tudo no bojo, mas não tem nada que fale sobre essa. Existem passagens que são simbólicas, porque a gente vê até um paradoxo. Na hora que as pessoas querem utilizar o que está na letra, usa o que está na letra. Na hora que não quer, eles usam outra coisa e vai tentando fugir a uma coisa que é infugível, vamos dizer assim, que é a realidade do plano espiritual, tão bem clara, tão bem nítida, que a doutrina dos Espíritos coloca. Só para falar, eu usei aqui também, fiz os estudos aqui nesse livro, Missionário da Luz, um livro que é a Bíblia, que foi traduzida por Haroldo, é um livro bacana aqui, muitas passagens, ele esclarece, ele coloca os termos em grego, e nesse livrinho aqui de Kardec, Irmãs Fox e outros, certo? Basicamente foi nossas pesquisas aqui. Agradecemos ao nosso companheiro Joilson, né, pela bela explanação. Agradecemos a presença de todos, os internautas que nos acompanharam.